Bom dia, gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos seguir hoje a lição 6. Se alguém puder, Andrei, se você puder pegar lá no grupo, mandar. Eu mandei ontem, né? A lição 6, a revista de novo, falei a lição 6. O texto base é Timóteo 5. O tema é discipulado com respeito e responsabilidade. Hoje não vai ter slide, porque eu acabei não conseguindo fazer. Então, uma pena para todos nós, um dia muito triste. Porque é legal ter slides divertidos, é muito divertido. Eu gosto bastante. Mas hoje não vai ter. Hoje vai ter muita oração, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração, né? Então, vamos começar diretamente. Eu preciso abrir a Bíblia. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. A gente não vai abrir direto no capítulo, porque a gente precisa dar um contexto para esse capítulo, né? Paulo diz a Timóteo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, a saber, Jesus Cristo. Essa música, inclusive, é maravilhosa, essa música. Paulo explica para Timóteo o que ele vai fazer aqui. Vai dar umas orientações para como se portar na casa de Deus. Algumas traduções trazem na família de Deus, porque nós somos a família de Deus, certo? Em Efésios 2:19 vai falar isso, nós somos a família de Deus. Então, já começa ali no capítulo 5, que é o que nós vamos estudar hoje, vamos se dedicar a isso, falando, versículo 1 do capítulo 5, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Vamos ficar bastante tempo nesses versículos aqui. A gente inicia aqui com Paulo falando sobre respeito e cuidado. Então, no 1 e 2, ele coloca algumas pessoas da igreja, os idosos, os jovens, e tanto de ambos os sexos, né? As mulheres mais velhas como mães, homens mais velhos como pais, os jovens e as jovens como irmãos e irmãs. E a gente pode extrapolar muito bem esse texto pensando em tudo que Jesus Cristo fala sobre as crianças. Então, as crianças seriam como nossos filhos. As crianças são os herdeiros do reino de Deus. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes eu queria dar testemunho, porque eu gosto muito de falar testemunho. Porque, assim, quando eu fiz meu TCC, da minha banca falou: muito legal o jeito que você escreve, Gustavo, porque é quase que uma biografia, uma escrita meio biográfica. Você fala muito da sua vida, do porquê que você estuda essas coisas, do porquê que você consultou esses textos, por que você gosta desses autores, você fala muito sobre você no seu texto, a gente te conhece por meio do seu texto. Um autor falou isso. E eu acho isso importante, porque senão não estaríamos os professores aqui falando, né? A gente colocava um vídeo no YouTube e teria a mesma eficácia. As pessoas que estão aqui são as pessoas que vivem com a gente, que eu vivo com vocês. E eu queria dar um testemunho aqui, inicialmente, para abrir esse culto. Estou falando isso antes da gente orar ainda, a gente vai orar ainda para começar. Isso aqui ainda é a introdução da introdução. Eu estou aqui, transcendendo o pastor Felipe aqui, a introdução da introdução. Eu queria dar testemunho aqui de 3 pessoas, eu até escrevi com o nome das pessoas aqui. Primeiro da irmã Ângela, da tia Marli e do Joel. Com a irmã Ângela, o tema é discipulado, vocês sabem, o tema da revista é discipulado. Estamos estudando, por meio desses textos, discipulado. E hoje nós vamos ver o discipulado que ocorre dentro da igreja. Da irmã Ângela, cadê aqui, a Sueli está ali? Da irmã Ângela, gente. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, principalmente de adolescência, né? Eu tinha certeza de uma coisa: a irmã Ângela estava orando por mim. Eu sempre chegava na igreja, a irmã Ângela vinha, me abraçava e dizia: orei muito por você essa semana. Então, da irmã Ângela, eu aprendi isso, por meio do discipulado dela, orar uns pelos outros. Se hoje eu oro pelos adolescentes, todos os dias, eu mando mensagem no privado para eles, perguntando: como é que você está? Orei por você hoje. Mando lá no grupo: oro muito por vocês, sempre onde vocês nas minhas orações, sempre falo muito bem de vocês para Deus, agradeço pela fé que vocês têm testemunhado. É porque eu aprendi isso com a irmã Ângela.
Então, isso é uma coisa muito importante na minha vida. Esse discipulado que eu recebi da irmã Ângela, porque ela orou por mim. E hoje eu oro pelas pessoas, pelas crianças, eu oro por vocês, porque a irmã Ângela orou por mim. Joelzão, que está aqui. Joel, levanta a mão. Quem não conhece o Joel aqui. O cara, eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu trabalho muito, né? Tenho muitos trabalhos, tenho 3 empregos aí, trabalho pra caramba, 16 horas por dia. E eu aprendi a trabalhar forte, de verdade, mesmo na tenda, essas coisas assim, com o Joel. Nossa, o Joel era um cara que você ia, o Joel carregava a tenda, montava a tenda inteira sozinho. A gente ia aquele dia, a gente foi lavar a tenda, a gente ia depois voltava da tenda e ia lavar a tenda lá no pátio da Garcia, né? Uma coisa assim. Nossa, deixasse o Joel, tivesse 2, o Joel limpava 3 tendas numa manhã, sabe? O Joel é um cara que sempre deu um testemunho de um esforço, um trabalho, um não fazer corpo mole no serviço, que eu levo para a minha vida inteira. Eu aprendi isso, eu aprendi o que é o esforço, o que é o trabalho de verdade, o valor do trabalho, a beleza do trabalho, com o Joel. O Joel discipulou a minha vida nesse sentido. E a tia Marli. Cadê a tia Marli? Já subiu? Levanta a mão, tia Marli. Olha a tia Marli ali. Amar as crianças. Eu aprendi com a tia Marli. A tia Marli me amou quando eu era criança. A minha mãe fala algumas vezes quando a gente falou sobre a tia Marli, minha mãe deu testemunho de coisas que ela aprendeu com a tia Marli, porque a maneira que a tia Marli cuidava de mim. Então, eu aprendi isso com a tia Marli. Se hoje eu amo as crianças, eu me envolvo com o Ministério Infantil, eu me dedico, eu quero muito cuidar dessas crianças, me dedicar a trabalhar para as crianças, é porque eu aprendi esse amor das crianças com a tia Marli. A tia Marli discipulou isso na minha vida. Então, eu quero agradecer isso por vocês, porque vocês são os anciãos e anciãos dessa igreja que me discipularam nisso, que aprenderam isso. E eu espero que em Deus eu esteja vivendo e honrando vocês com a minha vida, vivendo as coisas que eu aprendi com vocês. E eu queria chamar hoje, antes que eu me emocione, eu vou passar a palavra para outra pessoa, logicamente, é justamente a tia Marli. Eu tinha colocado aqui, ó, tia Marli, Joel, Leonora, eu colocasse ranking. Se a tia Marli faltasse, ser o Joel. Se faltasse, ser a Leonora. Então, tia Marli, vem cá, tia Marli. Ora por mim para começar essa palavra. Viu? Agora vai ser oração, daí vai vir a introdução. Aí a gente vai começar com calma. Hoje é para orar, gente. Vamos orar. Se não orou durante a semana, hoje você vai orar bastante. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nesse nome doce, nesse nome maravilhoso, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do seu trono da graça, no qual o Senhor conquistou por nós, Pai, através daquela cruz, Jesus. Pai, eu coloco aqui a vida do teu filho, do teu servo, Gustavo. Deus, como eu me orgulho diante do Senhor por essa vida tão preciosa. Sim, Senhor, o Senhor tem abençoado, capacitado, o Senhor tem usado essa vida poderosamente. Senhor, continue usando, Pai, por onde Ele passar, que Ele continue sendo bom cheiro do Senhor. Ó Deus, que o perfume do Senhor continue, Senhor, exalando na vida do Gustavo. Que ele continue sendo sal e luz nessa terra. E aonde Ele colocar as plantas dos pés, Pai, que Ele conquiste vidas para o Senhor. O abençoa aqui, com toda a sua sabedoria, a sabedoria do alto, para essa vida, para esse coração. Nos abençoa, Pai, e também prepara nosso coração para a Tua palavra. Que seja, Senhor, uma terra fértil. No nome bom e doce de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, agora, devidamente orados, vamos começar a estudar o que a gente tem para estudar hoje, né? Espero que vocês tenham lido a revista. Imagino que não muitos, porque a gente não tem muito esse costume. Mas a revista é muito boa. Essa revista está dividida em 3 pontos. Eu vou abordar justamente esses 3 pontos que a revista dá para a gente, né? São temas bem interessantes. A gente vai extrapolar um pouquinho a revista para a gente ir além, porque eu sempre falo com os adolescentes, quando eu vou dar aula para eles. Gente, temos 3 níveis de aprendizado aqui. 1, de leitor de revista, que você faz em casa sozinho. 2, leitor de Bíblia. Você lê a Bíblia e interpreta o texto. Lê. Aí você vai conhecer a Deus e ouvir falar como as pessoas conheciam. Mas se você ler, praticar, viver, ficar firme nessa palavra, verdadeiramente vocês vão ser discípulos de Deus. Domingo passado eu falei com vocês aqui esse versículo, que é João 8:31. Se vocês andarem firmes, Jesus disse, se vocês andarem firmes na minha palavra, permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Falei isso, decoramos com as crianças. As crianças talvez lembrem desse versículo aqui, que a gente aprendeu no EBF.
Então, o nível do discípulo. A gente tem o aprendizado de leitor de revista, o aprendizado de leitor de Bíblia e o aprendizado de discípulo, que é um aprendizado de quem pratica a palavra, que não apenas ouve, pratica, vive essa palavra, fica firme nessa palavra. Então, a gente tem que ir mais a fundo, a gente tem que se entregar a isso. Qual é aquela passagem do cara que tinha as águas, que vinham do trono, aí ele ia até os tornozelos, até a cintura? Ezequiel, isso aí. Ezequiel 47, né? Então, tem uma música muito bonita essa música aí. Essa passagem, exatamente. Então a gente tem que ir mais fundo, a gente tem que ir cada vez mais fundo. A gente ouve falar da passagem, a gente vai molha o pé, a gente vai até a cintura, a gente pensa como se aplica. Esse tema, ó, bênção, muito bom. Tudo em torno conectado aqui. Gente. Coincidência? Jesus, é Jesus. Inclusive, uma coincidência que eu até vocês vão perceber isso aqui, parece que eu forço muito a amizade, né? Que eu sempre venho aqui e falo dos mesmos temas. Falo muito de idosos, falo muito de criança. Coincidência por quê? Porque eu trabalho com idosos e com crianças. Eu sou cuidador durante as madrugadas e professor infantil durante as manhãs, segunda a sexta. Inclusive, ontem eu estava cuidando do meu idoso, eu saí de lá e vim para cá. Então, mas não é coincidência. Isso aqui é Deus. Nem era para eu dar essa lição aqui. Era outra pessoa, falou, não vou poder, alguém assume, ninguém pôde assumir. E foi coincidência. Ou foi a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo que está convergindo os textos, convergindo as experiências, a prática, a vivência, o testemunho, né? Como eu pude dizer aqui, Deus usa os testemunhos dos professores aqui para a gente. Eu espero que Ele me use aqui hoje, né? Então, bom, já falamos sobre os idosos, vamos falar sobre... Bom, aqui ele coloca um padrão que a gente tem que tratar os idosos da igreja, os anciãos, anciãs, como família, como pais, como mães, honrando, respeitando. Tem uma passagem lá em Levítico que fala sobre, eu não sei se eu anotei aqui, tem na revista. Tem na revista. Levítico 19:32. Coloca para a gente a projeção aqui. Tem microfone para eles fazerem a leitura? Tem, André? Deixa o João Marcos ler isso aí. João Marcos está bonito hoje, o cabelinho aqui. Levantem-se na presença dos idosos e orem. Honrem. E honrem os anciões. Justo hoje que eu não trouxe o óculos. Né? Camila, lê para ele. Seu Deus, eu sou o seu Senhor. Amém, amém. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Honrar aos anciãos, honrar os nossos idosos, vir aqui, levantar quando ele vem te cumprimentar, abraçar, sorrir para ele, não ignorar ele, é honrar a Deus. A gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai voltar nesse ponto quando falar sobre as crianças. Os jovens, mesma idade, irmãos e irmãs, temos vários e vários textos, a Bíblia inteira. Os idosos e crianças, eles também entram na parte de irmãos e irmãs. O mesmo respeito que você dá para os seus irmãos, para as suas irmãs, você tem que dar para os idosos, para as crianças também. Colossenses 3,13, coloca lá. Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Efésios 4:2. Podia achar na minha Bíblia aqui, isso aqui é mais rápido assim. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Romanos 12:10. Pastor, sabe de cor esse? Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Quando eu vou falar com o pastor Sinés, às vezes na casa dele, ele vai na minha casa, fazer um discipulado ali mesmo, o pastor fala, tem uns versículos-chave na Bíblia que você precisa decorar, precisa guardar na sua cabeça, precisa saber, para você poder falar de Deus sobre isso. Provavelmente o pastor Felipe está falando com os adolescentes hoje sobre isso também, porque os adolescentes hoje estão aprendendo sobre evangelismo, sobre o testemunho como instrumento de evangelismo. Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoa em Cristo. Gálatas 6:2.
Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. E Hebreus 3,13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelos pecados e fique endurecido. Deixa ela aberto em Mateus 18, 2, tá? Todas essas orientações de como a gente deve conviver, como a gente deve amar os nossos irmãos, como a gente deve amar o nosso próximo. Orando, sendo paciente, sendo bondoso, tendo compaixão, tendo misericordiosa, intercedendo por ele. Confessando nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. Viver uma vida em comunidade. Nós somos, como eu disse no começo, uma família. Família da fé, família de Cristo, família de Deus. Devemos nos relacionar como uma família. Aos idosos como mães e pais, as pessoas da mesma idade como irmãos e irmãs, e as crianças. Como vocês imaginam? Como filhos e filhas. São as nossas crianças. As nossas crianças precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, a gente precisa investir tempo nelas. Né? Mateus 18, 2, eu vou ler até o 6, tá bom? Então, eu quero que alguém leia. Tem um microfone, né? Andrei, passa para alguém. Alguém gostaria de ler? Mateus 18, 2 ao 6. João Vitor. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Melhor morrer do que fazer vacilar com as crianças, né? No versículo 10, eu não estou em Mateus. Coloca no versículo 10, por favor, Rômulo. No versículo 18, 10. Isso. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo, no céu, os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. Essa passagem é quando Jesus Cristo fala, né? Sobre nós sermos iguais às crianças, nós aprendermos com essas crianças, para que nós possamos ser também herdeiros do reino de Deus. Ali no 10... Ele vai dizer numa passagem, não sei se é aqui, que se cada um receber uma dessas crianças em meu nome, também recebem a mim. Não lembro onde está essa passagem, acho que eu anotei errado. Mas o trato com as crianças é equivalente ao trato com Cristo. Nós podemos honrar a Cristo, respeitar a Cristo, adorar a Cristo no trato com as crianças, no cuidado com as crianças. E aqui é uma coisa que eu gostaria muito de falar, de destacar isso, que já segue muito do meu testemunho aqui. Na nossa igreja, na nossa vida, geralmente, nós temos contato com crianças, com idosos. Eu, pessoalmente, tenho no meu trabalho. Mas aqui na igreja, de uma maneira especial, a gente tem um privilégio de poder conviver com pessoas de diversas idades. Muitas gerações aqui se reúnem sob o mesmo espírito, unidos como família aqui. Então, a gente pode aprender, pode abençoar, pode ser abençoado de pessoas de diversas idades. A gente pode... Vocês aqui agora aprender com nossas pessoas mais idosas, a gente pode se envolver no ministério infantil e aprender com as crianças, e abençoar as crianças, crescer com essas crianças. Nós tivemos a escola bíblica de férias aqui, foi uma bênção. A gente pôde aprender muito, pôde conviver muito. Parece meio repetitivo que eu fale, porque domingo passado também eu vim aqui fazer encerramento da escola bíblica de férias. Quem estava viu. Chamei aqui o João, falei um pouco sobre isso, citei um pouco alguns desses textos que eu falei agora. Mas é porque isso é uma centralidade do Evangelho. Não tem como a gente fugir disso. Não é repetitivo, porque é o destaque que Jesus Cristo dá. São palavras de Jesus Cristo. Jesus disse, se vocês não forem como essas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Entende a gravidade dessas palavras? Se você não tiver uma criança para você colocar no seu meio, Jesus pegou uma criança e colocou no seu meio. Eu peguei aqui o João, coloquei ele aqui na frente de todo mundo. Falei, olha para essa criança. Se você não for como ela, não vão entrar no reino dos céus. Precisa aprender disso.
São das crianças que Deus tirou o perfeito louvor. A gente precisa aprender com as crianças a como louvar a Deus, a como ser sincero. Aprendam com as suas crianças. E aqui, disse, se vocês escandalizarem esses pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e submergir na profundeza do mar. Olha o cuidado. Então, na igreja, a gente tem ao mesmo tempo a oportunidade, o privilégio de trabalhar com crianças, servir as crianças, abençoar as crianças, que são os herdeiros do reino de Deus. Aprender com elas a ser parecidos a elas, para que possamos nós também herdar o reino dos céus. E nós temos a responsabilidade, o dever, não só aqui na igreja, mas nas nossas vidas, de cuidar dessas crianças, de preservar, de zelar pelo futuro delas, pela consciência delas, pelo cristianismo delas, pela pureza do evangelho que elas vão receber, pelo trato que elas vão receber aqui dentro da igreja, pelo discipulado que elas vão receber aqui dentro da igreja. Eu falei, eu recebi um discipulado da irmã Ângela, da tia Marli, do Joel, de várias pessoas aqui, do pastor Sinésio, que é na minha casa direto. Posso falar muitas pessoas aqui. Eu passaria o negócio inteiro aqui falando, dando testemunho aqui das pessoas que testemunharam na minha vida. A tia Regiane, posso falar também, o Rafael, dos meus tios, minha família está aqui, um monte de gente da minha família aqui. Podia falar o tempo inteiro. Todas as pessoas me abençoaram, e nós temos essa obrigação de abençoar essas crianças, de orar por essas crianças, de pensar nessas crianças, de zelar por elas, de tudo que a gente fizer, que a gente pensar, que a gente falar, que a gente deixar de fazer, pensar nessas crianças. Porque elas são os herdeiros do reino de Deus. Então, isso entra também no respeito, no trato dentro da igreja. Isso é discipulado. Nós estamos discipulando essas crianças, nos reunindo aqui, frequentando a igreja, cantando com dedicação aqui dentro da igreja. Nós estamos discipulando essas crianças. Dando os nossos dízimos, estamos discipulando essas crianças. Dando testemunho, indo fazer a obra de Deus em tenda, em projetos diversos, estamos discipulando essas crianças. As crianças estão sendo discipuladas por vocês. Quer vocês queiram, quer não. As crianças estão vendo o que vocês fazem. O Rafael quer falar. E é isso, essa é importante. É a seriedade, é um privilégio do evangelho também, a seriedade que o evangelho conleva nisso, né? No ser igreja. Pode falar, Rafael. Bom dia, Gustavo. Não, Bom dia. só colocando que essa questão do discipular crianças, eu acho que é tão séria que o próprio mundo já percebeu isso, né? Então, essa semana a gente recebeu com uma certa surpresa a iniciativa da França de banir até 15 anos que crianças e pré-adolescentes tenham redes sociais. Ou seja, o mundo já entendeu, assim, mesmo na sua maldade, que existe um alvo específico, que existem coisas que, se são incutidas na criança, depois vão repercutir na vida do jovem, do adulto. Então, essa iniciativa que eu soube que não é a primeira, né? Isso já acontece, acho que na Nova Zelândia e outros países. E partindo da França, que é um dos países assim muito respeitados, isso provavelmente vai ser disseminado em outros países também, porque já entenderam, no meio educacional já descobriram isso também, né? Na Suécia estão voltando, estão tirando o celular para voltar à questão do livro físico, na Finlândia também. Então, assim, essa iniciativa de preservação do futuro, de saúde mental, de coisas para o mundo, já é bem... Já se despertou. Daí eu fico pensando, eu falei, cara, se até o mundo que não tem o Espírito já descobriu isso, quanto mais nós como igreja precisamos entender, assim, né? Como é sério essa questão de discipular crianças. Era isso. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Gente, então, para resumir mais ou menos um pouquinho essa parte, a gente tem que pensar no seguinte. O respeito na igreja, com os idosos, com as pessoas da nossa idade, com os mais novos, o respeito, o cuidado, o zelo, o carinho, a proteção, o testemunho, é discipulado, não é norma social, não é besteira, não é frescura, não é tradição de homens, é teologia, isso aqui é teologia. Desrespeitar os idosos é desrespeitar a história que Deus escreveu, é desrespeitar a tradição que você recebeu, desrespeitar o caminho pelo qual Deus escolheu para que o evangelho chegasse até você. E desrespeitar a criança, desprezar a criança, é desprezar o maior do reino de Deus, é desprezar o próprio Cristo, porque todo aquele que receber uma criança em meu nome, disse Jesus, está recebendo a mim. Jesus Cristo falou isso. Nós precisamos levar muito a sério essas coisas, entender com grandíssima alegria o privilégio que nós temos de ter no nosso convívio tudo isso, mas também entender a responsabilidade que isso tudo exige de nós, beleza? Então, como eu falei, a casa de Deus será chamada casa de oração. Nós vamos agora orar. Orar por quem? Orar pelas crianças. Mas como a gente não falou só de crianças aqui, falamos também de nós anciãos e anciãs, eu quero que você, que não é ancião, nem anciã, nem criança,
se junte a um ancião, a uma anciã. Então, para isso, nós precisamos identificar os nossos anciãos e anciãs. Paulo, o pastor Sinésio, ele que é adolescente ainda, depois de juntar com o Joel. Paulo, ele dá um critério, ali, vai falar depois dos versículos posteriores, né? Que uma viúva, ela deve ser considerada como uma verdadeira viúva, acima dos 60 anos. Então, aqui hoje, a gente vamos honrar os nossos anciãos acima dos 60 anos. Então, se você tem 59, ano que vem é a sua vez, ainda não chegou, beleza? Mas quem tem a idade de Jó, assim, uns 70 anos, tipo pastor Sinésio, assim, gente, é o momento, a hora de vocês chegou, vamos brilhar agora, né, gente? Então, saiam dos seus lugares, quem é jovem, e se junte a um ancião, ou a uma anciã. Quem é ancião e anciã, levante a mão e espere receber. Eu não quero que seja família, tipo assim, o Marion não pode orar com a Gessi, por exemplo, beleza? Vamos lá, pode levantar, gente. Vai lá. Anciãos, levantem as mãos. O pastor Luiz não tem 60 anos. Pastor Luiz, está mentindo. O pastor Zé está sozinho ali, gente. A irmã Cia ali atrás, a Lorena vai chegar nela já. Ô, Jimmy, você não é ancião não, Jimmy? O Lúcio ali não é ancião também, eu acho, né? Tem 60 já, Lúcio? Vem com a Sueli aqui, com a Itamar. Ô, Jonatas, Camila, vem com o pastor Sinésio aqui, ó. Gente, a casa de Deus é casa de oração. Vocês têm o privilégio e a oportunidade de orar aqui com anciãos e anciãs. Não quero a gente sozinha. Se for por orar sozinho, ora em casa, gente. Beleza? Todo mundo acompanhado aí, de anciãos e anciãs, ninguém está sozinho, desanciãozado. Então, vamos orar. E eu quero que vocês orem. O Robertson é sub-60 ali, ó. O Robertson é mais de 60, gente. A gente pensava que o Robertson tinha 35 anos, que é isso? Robertson, vem cá orar comigo, então. Você é um cara atlético, forte. Quando eu chegar na cidade, eu quero ficar igual você, que é isso? Orem, como a gente falou, também pelas crianças. Tudo bem? Queria que vocês orassem nominalmente. Não falar, abençoa as crianças da igreja. Não, peça 1, 2, 3 crianças, lembra o nome delas. Eu queria ter feito um slide, colocado o nome de todas as crianças da igreja aqui, mas eu não consegui, não tive tempo hábil ainda. Beleza? Mas orem pelas crianças. As crianças que vocês lembrarem o nome. Tá bom? E é isso. Vamos orar, depois eu encerro.
nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, ó Pai. Te louvamos, te adoramos hoje e sempre, Senhor, por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor conservou a vida de tantas pessoas aqui nos Teus caminhos, ó Deus, para que eles possam hoje, Senhor, nossos anciãos, nossas anciãs, testemunharem, Senhor Deus, da Tua obra, da Tua bondade, Senhor Deus, da Tua beleza, da Tua glória, Senhor Deus, da Tua honra, Pai. Muito obrigado por isso, meu Deus. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Pelas vidas que o Senhor coloca no nosso meio, Senhor. Pela construção que o Senhor dá a essa igreja, no nosso grupo, nossa família, Senhor. Nós somos Tua família, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos pertencer à Sua família. Nós podemos ser irmãos, irmãs, filhos, filhas, uns dos outros aqui, Senhor Deus. Nos abençoar, nos guiar, nos discipular mutuamente, Senhor Deus. Muito, muito obrigado. Senhor, seja louvado em tudo, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Pedimos hoje, Deus, te agradecemos pelos nossos anciãos, pelas nossas anciãs, agradecemos porque eles nos abençoam, Senhor. Pedimos para que nós possamos abençoar nossas crianças, ó Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, ó Deus. Guia elas nos seus caminhos, na Tua justiça, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, e os nossas vidas, para que nós possamos dar um discipulado, dar exemplo, dar testemunho positivo e bom para elas, Senhor Deus. Que nós nunca venhamos a fazer alguma dessas crianças tropeçar. Pelo contrário, que a gente possa abençoar, Senhor Deus. Que daqui 10, 20, 30 anos, essas crianças olhem para a gente, Senhor Deus. Essas crianças olhem para mim, Senhor Deus. Com a mesma admiração, o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma consideração que eu olho para os meus anciãos aqui, para as minhas anciãs aqui dessa igreja, Senhor. O Senhor foi tão generoso comigo, Senhor Deus. O Senhor foi tão generoso com tantas pessoas aqui nessa igreja, Senhor Deus. Permita-nos fazer a mesma coisa pelas crianças, ó Pai. Abençoar essas crianças, guiá-las nos Teus caminhos, em direção a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te oro, te honro, te louvo, te adoro, te exalto, Senhor Deus. Amém. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus. Jesus Cristo disse: a casa de Deus será chamada casa de oração. E que... Vou deixar um desafio já, dar um spoiler, depois eu recapitulo isso. Para a semana, orem. Orem pelas crianças, nominalmente. Procurem saber o nome das crianças dessa igreja, nominalmente orem por elas. Orem pela Cecília, pelo João, orem pela Gabi, pela Maria, pela Antonella. Orem por todas essas crianças que estão aqui, Senhor Deus. Pela Daça, pelo Kalel. Orem pelas crianças, pelas nossas crianças, Senhor. Porque elas precisam da sua oração. E vocês orando também, vocês estão fazendo, tomando parte no reino de Deus. Vocês estão fazendo, intercedendo, vocês estão agindo tal como o Espírito Santo intercede por nós. E isso é ser imagem e semelhança de Deus, certo? Orem pelas crianças. Procurem orar com um idoso. Orem pelas crianças e com as crianças. Orem pelos idosos, pelos nossos anciãos e com os idosos. Eu falo sempre, por isso que parece que é repetitivo, do culto de terça. Não é um culto de idosos, não é um culto dos anciãos, não é a Assembleia dos Anciãos. É majoritariamente aqui povoado pelos anciãos, mas é aberto a todos. Então, se você tem condições, venha. Eu fiquei sabendo que essa semana vieram uns jovens aí, veio quem? O André, o Thiago e a Manu. Vieram aí, a tia Sônia mandou uma mensagem para mim e falou: Guti, senti sua falta hoje. Veio tal pessoa, porque eu tô meio que de férias, então daí eu tô meio perdido nos dias, então daí eu esqueci, eu acordei tarde, sei lá, tô cansado. Mas eu vim na semana passada, eu vim, foi a primeira semana, e foi muito bom. Sempre é uma bênção estar aqui. Então, se você puder, se disponha, venha abençoar e ser abençoado, porque esse é um grupo maravilhoso, sensacional. Todas as vezes que eu vim aqui, eu fui muito abençoado, saí renovado, saí conhecendo mais íntimo de Deus do que eu já era. Então é isso. Então, para essa semana, orem pelas crianças, orem pelos anciãos e orem junto também, tá bom? E orem nominalmente. Vamos continuar. Seguinte, seguindo a nossa EBD queridíssima, a gente vai ir ali para a parte do texto, em 1 Timóteo 5, versículos 3 a 16. Queria que alguém lesse para a gente, ou lê, que como só tem um microfone, né? Alguém levanta a mão, se oferece para ler aí, alguma leitura bem forte. O Andrei está sempre atento aí. Vai lá, Andrei. Orem pelo Andrei, gente. Menino bonito, maravilhoso. A nossa liderança aqui, que Deus abençoe ele. É benção mesmo. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus.
A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus, dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que a sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Pois, de fato, algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas, se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Muito bom. Aqui, Paulo, basicamente, o que ele fala para a gente... Bom, no contexto ali específico, ele fala sobre o problema das viúvas, né? Tinha muitas viúvas ali na região, na cidade de Éfeso, né? Na igreja onde Timóteo estava liderando. E tinha um problema aparente ali, que existiam muitas viúvas novas, com posses, que elas se acomodavam. Elas pediam um sustento ali da igreja e ficavam acomodadas ali, naquilo. E, então, elas não produziam obras, mas, com o tempo, elas meio que se desviavam, se envaideciam, se entregavam aos prazeres e acabavam se desviando. Tem isso. E Paulo, basicamente, o que ele fala, para resolver esse problema, é a gente fazer uma distinção de quem são as verdadeiras viúvas. Aqui na nossa igreja, não temos essa situação, então, eu acho que a gente podia, como discípulos, extrapolar. Extrapolar no sentido não de abusar e forçar do texto para ter um sentido que a gente quer, mas a gente se curvar a esse texto, como discípulos, até que ele nos toque, até que ele nos afete, até que ele produza uma transformação, tenha uma relevância para nossas vidas. Paulo ele estabelece critérios para a ação da igreja. Ele estabelece critérios para esse trabalho. Ele estabelece critérios, também exige uma parte das mulheres. As mulheres elas não podem se resignar à situação delas, elas devem buscar se casar, reconstruir a vida delas e buscar uma autonomia. Tem uma passagem aqui muito interessante, que é quando ele fala que a igreja não pode... Cadê? Bom, basicamente, eu não encontrei aqui o texto que eu ia falar, mas, basicamente, o que Paulo está fazendo aqui é estabelecer critérios. Ele identifica quem é a verdadeira viúva, quem é aquela que precisa de assistência, de cuidado. É aquela, o quê? É aquela sem família, sem amparo, aquela que já tem mais de 60 anos. 60 anos, naquele tempo, era muitos anos. 60 anos era muito anciã, tá ligado? Era bastante naquele tempo. Hoje em dia, 60 anos está à flor da idade ainda, está jovem, zona. Tá viajando, está passeando, tá vindo aqui servir na igreja, trabalhando, tudo. Mas naquele tempo era mais difícil. Então, ele diz, identifica realmente quem são essas viúvas que precisam do amparo da igreja. Então, a gente precisa fazer a bondade da igreja, o trabalho da igreja, precisa ter critérios. E as pessoas da igreja não podem abusar, não devem abusar da igreja. Porque ele fala, aconselho a essas viúvas mais jovens que se casem, que formem família, que façam as boas obras. Porque elas têm um potencial ainda, não está nada... Não que as pessoas com mais de 60 anos
mesmo daquele tempo, do tempo de hoje, não possa também trabalhar, reconstruir família, todas essas coisas assim. Mas Paulo está dando um critério para a gente, para aquele povo trabalhar com suas viúvas, e ele mostra para a gente qual o discipulado que a igreja precisa trabalhar com critérios. A igreja não pode trabalhar de qualquer jeito, de qualquer forma. Não pode ser uma caridade, digamos assim, uma compaixão cega. Provavelmente naquele tempo acontecia que essas viúvas mais novas, com posses, pegavam os recursos da igreja, e algumas pessoas que não tinham condições, que eram realmente as verdadeiras viúvas, que Paulo vai falar ali, acabavam não tendo direito a essas coisas. Então, isso não fala apenas para a liderança, que a liderança precisa estabelecer critérios para o trabalho, mas fala também para nós. Nós precisamos ter critérios e não sobrecarregar a igreja, não ser um peso para a igreja, buscar sempre ter autonomia, buscar sempre viver de uma forma digna, firme, por nossa conta, para não sobrecarregar a igreja, não ser um peso para a igreja, porque os recursos da igreja são limitados. Aqui Paulo também fala principalmente da responsabilidade da família, que a família, que aquele que tem uma pessoa, necessitada, e não aqui, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se você tem uma pessoa necessitada na sua família, a prioridade do cuidado é da sua família. Sua família tem que cuidar dessa pessoa. Depois, se sua família não tem recursos, não tem condições, aí sim a igreja vai entrar como uma extensão da família, que nós somos extensão da família. Certo? Então, é isso que Paulo está falando para Timóteo, nessa orientação de como ele vai gerir os ministérios talvez de ação social da igreja dele. Ali no finalzinho, é essa parte aqui, Não sobrecarrega a igreja, para que a igreja, versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas, que são verdadeiramente viúvas. Está dizendo basicamente, Paulo, que os recursos da igreja são escassos. Não necessariamente escassos, mas são limitados. Então, as famílias devem assumir responsabilidade pelos seus, sempre, com uma primazia. O mais importante, e não sobrecarregar a igreja, para que a igreja possa direcionar os recursos para as coisas que realmente precisam fazer, as coisas que são prioridades, que são irremediavelmente função da igreja. Jesus Cristo fala bastante sobre isso, Marcos 7, versículo 10 ao 13. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honra seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo dentre muitos. Aqui ele está falando sobre os fariseus que diziam uma prática bastante do Corban, que as pessoas poderiam, por exemplo, tenho recursos, vou dar para a igreja e vou deixar meu pai abandonado. Meu pai abandonado, minha mãe abandonada, meu ancião, minha anciã, obrigado, desatendido. E Jesus Cristo reprova isso veementemente. Ele, além desse capítulo, tem outra passagem que ele fala a mesma coisa, que as pessoas não podem dizer, vou dar para Deus e deixar os idosos, as pessoas necessitadas da sua família desatendidas. Porque isso, a gente vê no 1 Timóteo 5, sobrecarrega a igreja, sobrecarrega o trabalho da igreja. Então, com prioridade, cuide da sua família. As famílias devem cuidar das famílias, dos seus parentes, seus idosos. Honrar, é uma maneira de honrar. Você não honra seu pai e a sua mãe, você deixa ele desatendido na velhice. E, já foi dito aqui, nada mais que você fizer é útil, não adianta fazer mais nada. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não faz mais nada. Você está dando corban, dando dízimo, dando tributos, ofertas na igreja à toa, porque Deus nem reconhece isso, Deus não vê isso. Assim como a oração dos maridos são silenciadas se elas tratam mal as esposas, se eles tratam mal as esposas, provavelmente toda a vida religiosa do filho ela é anulada se ele não atende aos seus pais e suas mães. É claro que a gente tem que pensar aqui que na tradição, pais e mães se criaram seus filhos. Se você tem uma situação controversa com seus pais, com as suas mães,
peça a orientação dos pastores, dos líderes, ore a Deus e veja como você deve agir diante dessa situação. Mas a regra geral é: honre o seu pai e sua mãe, ampare o seu pai e a sua mãe, cuide deles. É prioridade, responsabilidade da família, não sobrecarregue a igreja com essas coisas que você deveria fazer. E aí nós, discípulos, claramente, nem todos temos pais e mães necessitados que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, esse texto não se aplicaria a nós. Mas esse texto fala sobre critérios na gestão dos ministérios da igreja. Isso se aplica a nós. Quem aqui na igreja se envolve em algum ministério, alguma coisa, algum trabalho, alguma prática? Levanta a mão, por favor. Nossa igreja é uma igreja muito ativa. A gente teve a reunião de voluntários aqui, a igreja estava cheia. Muita gente trabalha. Então, no trabalho desses ministérios, a gente tem que ter critérios, tem que ter uma gestão, um trabalho responsável. Porque os recursos da igreja são limitados. Hoje pode não ser que nós não vivamos uma escassez, mas são limitados. Nós não temos todo o ouro e toda a prata do mundo, apesar de que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata do mundo. A gente tem que ter critérios para gerir esses recursos, ter critérios para ofertar esses trabalhos, essas assistências, esses serviços. Então, isso seria uma mensagem, uma palavra que seria muito mais coerente que o pastor Felipe ou a Nídia, que é vice-presidente da igreja, dissesse, mas coube a mim hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou tentar não me delongar muito sobre isso, porque, sei lá, como eu disse, seria melhor o pastor Felipe ou a gente falar sobre isso. Mas, gente, temos muitas parábolas bonitas para falar sobre isso. Primeiro, eu quero que alguém leia Lucas 16, a parábola do mordomo infiel. André, lê você, André, já está com o microfone aí. Lucas 16. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos os que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou ao primeiro: "Quanto você deve a meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quanto você deve a meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo," respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que seus filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Tá bom aí. Mas, deixa eu ler isso aí. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão fiéis nas grandes coisas. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E ele vai completar com: se vocês não forem honestos nas pequenas, quem vai confiar a vocês as coisas maiores? Se vocês não forem honestos nas coisas que não são de vocês, são os bens terrenos, quem vai confiar a vocês as coisas que são suas, que são os bens eternos? Jesus fala tudo isso. Isso é tudo sobre a responsabilidade do trabalho no reino. Responsabilidade é a coerência, a sobriedade, a gente trabalhar com critérios, não trabalhar desorganizado, não trabalhar fazendo... O que eu falei, o Joel me deu um exemplo de não fazer corpo mole no trabalho da igreja, de trabalhar com força, com vontade, com garra, dando o meu máximo. Assim que a gente tem que trabalhar na obra, assim que a gente tem que trabalhar na igreja. Em todos os ministérios que a gente for se envolver, trabalhar dando o nosso máximo, o nosso melhor, incansavelmente, sem fazer corpo mole. Você não precisa fazer tudo, não precisa fazer grandes coisas, não precisa se envolver em todos os ministérios, em todos os eventos, em participar em tudo. Mas naquilo que você conseguir se envolver, que você se comprometer a participar, dê o seu melhor, dê o seu máximo. Você não pode dar mais do que você dá, você não pode se esforçar mais, fazer mais, ore a Deus, peça ajuda, peça conselhos, peça isso, mas faça o tanto que você consegue. Ou faz um pouquinho menos, se compromete um pouquinho menos, mas faz com perfeição, com esmero, com dedicação. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Nós temos também outra parábola que fala sobre isso, sobre esse assunto, que é a parábola dos talentos, é bem conhecida.
Um homem recebeu ali 10 talentos, outro recebeu 5, outro recebeu 1 do seu patrão. Seu patrão fez uma viagem, quando ele voltasse, tinha que prestar contas desses talentos recebidos. O talento, era moeda da época, então ele era dinheiro, era um valor financeiro. Mas a gente pode interpretar também como os recursos que Deus dá para a gente, os dons e os talentos mesmo. Inclusive, a palavra talento tem o significado de talento, habilidades e coisas que a gente consegue fazer por conta dessa parábola, por conta dessas moedas. Então, não existia esse significado de eu sou uma pessoa talentosa, como eu sou uma pessoa habilidosa. Talento significava essa moeda. Aí talento começou a ser chamado de habilidades e dons e coisas assim por conta do nome da moeda e por conta dessa interpretação que as pessoas fazem dessa parábola. Essa palavra ganhou esse significado por conta dessa parábola. Então, o seu talento, um talento era tipo um ano, um dia, não sei, um ano, né, pastor? Então, um talento era um equivalente a, vamos colocar, ao salário de um ano. E então essa parábola não fala simplesmente sobre os recursos financeiros que Deus te dá, mas sobre também as habilidades, os dons que você tem, as vocações que você tem, mas sobre os seus tempos, os seus dias, o que você tem dedicado a Deus, quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus. E essa parábola diz sobre você trabalhou mais, você fez mais, você vai receber mais. Deus vai te multiplicar, vai te abençoar. Mas o que eu quero trazer para vocês é a importância do trabalho sincero, honesto, dedicado, comprometido a Deus. Eu quero usar essa palavra para vocês verem isso, que é importantíssimo você fazer o seu trabalho com o seu melhor, com maestria. Porque o primeiro que recebeu 10 talentos, multiplicou, devolveu 20. Recebeu 5, multiplicou, devolveu 10. E o que recebeu 1 talento, enterrou, porque tinha medo. Porque ele não conhecia o seu patrão, ele tinha medo, ele achava que o patrão dele era homem mau, era homem que colhe onde não planta. Ele não conhecia, era também um problema de não conhecer a Deus. A gente tem esse problema de não conhecer. Às vezes a gente tem medo de servir porque a gente não conhece a Deus. Então, isso é um erro. A gente precisa servir, a gente precisa se envolver no ministério, mas a gente tem que fazer com maestria, com dedicação, com sinceridade, com zelo. Né? A gente tem que buscar o nosso melhor. A gente, infelizmente, às vezes, muitas pessoas têm uma visão de que, não, isso é coisa para a igreja, isso é coisa para criança, não precisa ser tão bom assim, não precisa ser tão perfeito assim. Vamos fazer aqui, vamos errar, não vamos ensaiar, que na hora a criança não vai nem perceber, ou na hora as pessoas vão... tá tudo bem, ninguém vai falar mal. Aquele negócio lá. De, não erra só não erra quem não faz, né? Mas a gente podia errar menos se a gente fizesse com mais dedicação, com mais esmero, com mais ensaio, com mais comprometimento, né? Aqui a gente vê os músicos, o Pascoal é um cara que ele ensaia várias vezes, o Pascoal. Ele veio aqui na EBF, ele ensaiava várias vezes. Todo mundo tinha que chegar para ensaiar com o Pascoal várias vezes antes, porque o Pascoal é um cara rigoroso, um cara sério com a música. O nosso ministério de louvor é que eles sempre ensaiam muito, porque eles são rigorosos, eles são sérios, têm uma liderança que cobra isso deles. Mas é um princípio que a gente precisa ter nas nossas vidas, todos nós, de se cobrar. Cobrar de nós mesmos é o nosso melhor para Deus. A gente tem que servir a Deus de alguma maneira, de alguma forma. A gente tem que se envolver. É um privilégio, mas também é um dever. Nós somos chamados a isso. Mas a gente também tem que pensar que nós temos que dar o nosso melhor. É um compromisso. Parábola das bodas. Vocês conhecem a parábola das bodas? Mateus 22. Parábola das bodas. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Quando o banquete estava pronto, o rei, então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda e outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar as cidades deles. Isso aqui a gente pode interpretar claramente como
o povo de Israel que não recebeu aos mensageiros de Deus, aos profetas, às pessoas que vieram anunciar o evangelho, aos discípulos e ao próprio Jesus Cristo, né? Então, o rei ficou furioso e disse a seus servos, e destruiu todo esse povo. Israel foi espalhado pela terra, foi destruído o reino de Israel. Então, ele... Pode passar o próximo. O rei ficou furioso, mandou queimar a cidade dele, e ele disse aos servos, o banquete de casamento está pronto, meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então, os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou, entretanto, um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Se os primeiros convidados que rejeitaram o convite de casamento foi o estado de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, descendente de Abraão, e por conta disso, nós, os gentios, fomos convidados para esse casamento, nós precisamos ir de acordo com essa honra que a gente recebe, a gente precisa se vestir apropriadamente, pedir a Deus dele vestes brancas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos testemunham disso, da sua fé, pelas suas obras, pelo seu esmero, pelas suas vestes brancas que recebem do Pai, por vestir de acordo, portar de acordo. Então, nós temos o privilégio, a honra de poder servir ao reino de Deus, mas nós temos que estar de acordo, estar à altura desse privilégio, desse chamado que a gente recebeu. Certo? É importantíssimo isso. A gente não pode fazer o serviço de Deus de qualquer jeito. A gente tem que ter critérios de qualidade. A gente tem que ter dedicação. A gente não pode fazer as coisas que precisam ensaiar sem ensaiar. A gente não pode fazer as coisas que precisa de decorar um texto ou uma coisa sem decorar um texto. A gente pode fazer as coisas em cima da hora, sem planejamento. A gente tem que fazer as coisas com o máximo das nossas capacidades. O máximo. Se não, é melhor não fazer, porque a gente prejudica o todo, o conjunto, porque as pessoas criam uma expectativa de que você vai conseguir ir lá e cumprir o seu papel. Mas aí você vai lá e não se dedicou, não se aperfeiçoou, e você falhou, e você abandonou, prejudicou o grupo, prejudicou todo. E isso é importante. É importante a gente viver de acordo, a gente viver com dedicação. A gente não pode tratar como não importante essas coisas. A gente não pode tratar como tudo está certo, eu só vou lá e vou fazer de qualquer jeito. A gente não pode tratar como um bem próprio para nós, para aparecer, para vir aqui exercitar nossos dons e talentos simplesmente por isso, com esse próprio fim. Não, a gente está sempre servindo o reino de Deus, né? A gente começou falando sobre a necessidade de nós nos envolvermos com os ministérios, que é uma bênção, é um privilégio a gente poder interagir com as crianças, com os mais idosos. E agora a gente está falando sobre o peso que isso carrega, o dever que isso carrega, as exigências disso, né? As exigências desse ministério, né? Então, é sempre importante isso, a gente pensar que é uma festa, que nós somos convidados, de graça, favor imerecido, mas nós temos que ir de uma forma de acordo com isso. A gente não pode desprezar isso. Se a gente chega num casamento com uma roupa que não é a nossa melhor roupa, a gente está desprezando o noivo, a gente está desprezando a família do noivo, a gente está desprezando. A gente não pode desprezar Jesus Cristo com um trabalho, com um envolvimento na igreja, uma coisa mequetrefe, uma coisa que não é o nosso melhor. A gente tem que buscar sempre esmero e dedicação. Se aperfeiçoar. Se você não acha que você consegue fazer nada com perfeição, busque orientação, busque aconselhamento, busque formação, busque se envolver em coisas mais simples primeiro, busque ver o que o grupo está fazendo, aprender, buscar orientação, busque ser discipulado pelas pessoas. Eu, quando eu era criança, eu ia fazer as coisas da tenda lá, eu era ruim em tudo. Aí eu aprendi com o Joel, aprendi com a tia Cris, aprendi com todo mundo. Eu aprendi, e eu levava bronca, levava orientação, a tia Cris adorava dar bronca em mim. Mas eu aprendi, eu fui aprendendo, e hoje eu faço as coisas bem. E hoje eu espero que as pessoas façam as coisas bem. Hoje eu ensino as crianças para que elas possam fazer as coisas bem. Na EBF, era uma alegria eu ver os adolescentes trabalhando comigo, o Cauê, o Nicolas, que estavam sempre aqui, cedinho, vinham. O Dudu, que era maravilhoso. O Dudu, eu já estou pensando, inclusive, pegar o Dudu, o Danilo, colocar eles para ser os caras da cama elástica. Eu vou ensinar eles, ele vai começar a montar cama elástica todo dia aqui, que eu deixar eles montar cama elástica, porque eles dão conta já, e eles querem fazer, eles querem se envolver, os juniores querem se envolver. A gente tem agora que ensinar essas crianças, assim como eu fui ensinado, com muita paciência, com muita bronca, agora essas crianças podem ser ensinadas assim também, com menos bronca, porque agora
O Danilo é o filho da tia Rê. Tia Rê deu aula para mim quando eu era criança. Eu não vou dar bronca agora no Danilo, né? Pelo amor de Deus, nossa. Então, mas é isso, né? A gente tem agora essa responsabilidade de passar isso, né? De ensinar essas crianças, para que eles possam ser bênçãos também, ser abençoados também nisso. Beleza? É uma palavra que faz a gente pensar. Pense. Você tem se envolvido o suficiente como você poderia se envolver na igreja? Tem colaborado o suficiente? E você, nesse envolvimento que você tem dedicado a Deus, tem sido o seu melhor? Tem tido critérios? Vocês todos fazem parte de algum ministério, a maioria faz parte de algum ministério, tem contato com algum ministério, vocês estão participando da igreja. A galera que vem na EBD é a galera que são os discípulos fiéis, estão aprendendo a palavra aqui, a galera mais dedicada, que mais busca, que mais tem sede. Então, a gente precisa ir cada vez mais fundo, mergulhar mais fundo nas águas do Espírito. Beleza? Isso que eu queria falar sobre essa passagem. Depois vamos orar em casa durante a semana, orem por isso, tá bom, gente? Mas vamos agora para o finalzinho. Finalzinho, rapidinho, versos 17 ao 25. Alguém lê para a gente aí, por favor. Versos 17 a 25, 1 Timóteo 5, tá bom? Perdão, não falei o livro. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 ao 25. Não precisa nem ser tudo até o 25, não, pode ser tudo até o 21. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte evidência para os demais. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Isso, perfeito, Edmilson. O Edmilson também, quando eu era criança, o Edmilson estava aí sempre me discipulando, me ensinando muita coisa, o esmero, a dedicação pela palavra, aprendi dele também. Uma bênção sempre. Para quem não conhece o Edmilson, olha, Edmilson. E, bom, essa passagem fala basicamente sobre conselho. A gente toma principalmente para o líder, né? Para o pastor. A gente precisa reconhecer as pessoas que trabalham nessa igreja, né? Quem fez a classe de discipulado da última vez com o pastor Felipe, está recente na igreja agora, fez integração, vai lembrar que uma vez o pastor Felipe falou sobre o pastor Maurício. E falou, gente, aí você vê a pregação do Nicodemos na internet, vê a pregação de não sei quem, sei que lá, fala, não, mas essa aqui é uma pregação boa. Eu não vou vir aqui assistir a pregação do pastor Maurício, porque eu tenho o Nicodemos. Pastor Rogério. Nossa, pastor Maurício. Segunda vez que eu confundo você com o Maurício, né, Rogério? Perdão. Isso acontece quando eu não durmo, você vê? É um padrão aí, ó, padrão. Pastor Rogério, desculpa. Pastor Rogério. E aí ele fala, o pastor Felipe falou, mas é o pastor Rogério que está aqui com a gente sempre. É o pastor Rogério que conhece a gente. A minha aula, você vai ver aqui, a aula do Gustavo lá, começou legalzinha, depois deu uma caída, ele estava ali, precisou de uma água. Mó ruim aqui, né? Você vai sair falando mal. Mas, pensa, eu sou o cara que está aqui sempre, eu sou o cara que está orando pelos seus filhos, eu sou quem está orando pelos adolescentes, pelas crianças. Você pode chegar aqui e perguntar para mim alguma coisa, você não entendeu, você pode perguntar. Pode mandar o WhatsApp, pode pedir para mim a revista. As pessoas que estão aqui, elas devem ser honradas. E se elas fizerem um trabalho bom, elas devem ser honradas muito. Claro que eu não vou pedir salário aqui, né, por estar vindo aqui da aula, mas o pastor Felipe ele é digno do salário dele. As pessoas que se envolvem aqui são dignas do reconhecimento, da honra delas, pela dedicação, pelo comprometimento, pelo compromisso, por honrar vocês. Nós, com um bom trabalho, nós honramos vocês, porque assim deve ser, assim Cristo nos ordena, né? Então, essa passagem fala sobre isso, basicamente, né? Fala sobre a acusação contra os presbíteros, para ter testemunha, tudo isso, né? Mas eu acho que a gente vai ir por uma parte. Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Nos capítulos anteriores,
Paulo fala, lembra-te de quando nós oramos por você, impondo as mãos sobre você, Timóteo. Esse impor as mãos é ungir para o trabalho, para a missão. Então, quando fala, não se precipite, não imponha precipitadamente as mãos, é para o pastor falar, o cara chegou na igreja agora, não vai chegar dando cargo só porque ele tem um talentinho ou outro ali. Vai com calma. Vai com calma, pensa direito, ora a respeito desse assunto. Mas beleza, isso eu vou falar para o pastor Felipe não está aqui. Isso a gente falou para vocês. Se você não se sente plenamente capacitado, não vamos pedir coisas que vão além do nosso alcance. Eu não peço, e nunca vou pedir, e se eu pedir um dia, não deixem, participar do Ministério de Música. Está muito além das minhas capacidades, gente. Eu posso me esforçar 10 anos e ainda vou ser ruim, gente. Eu vou deixar para quem sabe fazer melhor do que eu. Se eu posso contribuir alguma coisa na música, ali na projeção, assim, beleza, vou me envolver, vou me dedicar, vou fazer o melhor para mim. Vocês não sabem que vocês são novos na igreja aqui, né, gente? Mas quando essa projeção de colocar versículo aqui, quem começou fui eu. Quando eu instalou um aplicativo ali, eu comecei a colocar versículo, aí tinha gente que reclamava, falou, não, mas o cara está pregando, você coloca um outro versículo, não tem nada a ver com a pregação, só para mostrar que um comentário que ele fez tem base bíblica aqui. Aí eu dei às vezes uma segurada, mas tinha gente que falava, nossa, muito bom que você colocou isso aqui, muito bom que você fez isso aí. Aí o pastor Sinésio, o pastor Edson me apoiou, eu lembro disso, porque o pastor Edson, ele lia a Bíblia aqui, ele começou a ler a Bíblia aqui, aí virou o padrão da igreja, virou o padrão. Então, isso é servir, depois de um tempo eu saí, foi aquele tempo que eu viajei para Portugal, mas a igreja continuou, porque foi uma coisa legal. Então, uma coisa que vocês podem contribuir, às vezes com uma coisa simples, mas guiados por Deus, vocês podem abençoar a igreja de forma grande, pode iluminar, pode dar uma ideia. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer e começar pequeno. Não vamos se precipitar, não vamos pedir para o pastor Felipe impor as mãos sobre nós precipitadamente por uma coisa que a gente não se garante, sabe? E se você começou numa coisa, vamos fazer pequenininho, vamos aprender com quem sabe. Eu vou ali na tenda, vou ali lavar a tenda com o Joel. Joel, me ensina aí, pô, como é que segura esse esfregão aqui? Que produto que eu jogo primeiro? O que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Vamos aprender devagarzinho. Não vamos se precipitar, para que o pastor Felipe não tenha que se precipitar. Assim como a gente não deve ficar pedindo as coisas injustamente da igreja, que seriam as viúvas ali, que não eram as verdadeiras viúvas. Elas não deveriam ficar pedindo, buscando o auxílio da igreja para não sobrecarregar a igreja. A gente não pode pedir para o pastor cargos, ministérios, trabalhos que a gente não dá conta. Eu não vou chegar aqui e pedir para ser líder de louvor. Então a gente não pode. E o que a gente acha que a gente dá conta, começa devagarzinho, faz uma coisinha aqui, pede ajuda, pede, me ensina, você que faz bem, me ensina. Como que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Ali na projeção, no louvor também, nos outros ministérios. Temos vários ministérios aqui, temos várias ações aqui nessa igreja. Mas, então, voltando naquele assunto, vocês devem participar, nós devemos participar na obra de Deus. É mandamento, é vontade de Deus. Mas nós devemos com prudência, porque é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, uma ação impensada e responsável da nossa parte, pode levar o pastor Felipe, os líderes, a impor a mão, e daí ele também vai arrumar problema para a cabeça dele, né? O pastor Sinésio quiser dar um testemunho nesse sentido aí, pastor. Quando o pastor Sinésio fala, nossa, deixei o Guti falar, não volta atrás, né? Coisas desse tipo assim. Eu tenho liberdade com o pastor Sinésio, porque a gente se conhece, muito tempo, né, pastor? Quando o pastor Sinésio, quando eu conheci ele já era velhinho já. Eu ia falar, era novo ainda, não era não. Não era não. E é isso, gente. Bom, vou concluir aqui. Foi um momento muito bom, espero que vocês tenham aprendido coisas, pensado coisas. E eu acho que a gente tem que levar sempre a Escritura a esse nível, né? Não é distorcer a Escritura para que faça um sentido que nos agrade, mas é curvar o nosso coração para que a gente possa tocar, prostrado, essa Escritura e ela faça sentido nas nossas vidas. Alguns princípios. O que eu posso aprender nessa Escritura? Como eu posso me submeter mais a Deus, como eu posso querer mais a Deus por meio desse texto, mesmo que seja um texto falando sobre viúvas no século I em Éfeso, certo? Vamos estudar esse texto com dedicação. Então é o seguinte, façamos a obra de Deus sem parcialidade. Verso 21, façamos sem parcialidade, com firmeza, sem irresponsabilidade, sem corpo mole, que a gente aprendeu com o Joel, sem corpo mole. Incansáveis a gente tem que ser.
Nossa casa, a igreja, é casa de oração. Nossa família é uma família de oração. Por isso a gente orou junto aqui sempre. Essa semana, Deus espera de vocês oração. A gente começou a orar aqui juntos, uma oração. Agora eles vão orar em casa, mas se quiser orar no culto de terça aqui, ó, pensa. O culto de quarta também, é verdade. É que eu sou frequentador do culto de terça, né? Por isso que eu... ore essa semana por um ancião, como eu disse, um ancião por uma anciã. Ore por e com, ou um ou outro, ou os dois, nominalmente. Fale o nome dessa pessoa. Ore por uma criança, ore com uma criança durante essa semana. Fale o nome dessas crianças, não só apenas pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus sobrinhos, crianças da igreja, crianças que você conhece aqui. Abençoe essas crianças. Ore pela liderança, para que essa liderança tenha prudência antes de colocar a mão em alguém e ungir para um ministério, para que essa liderança tenha prudência e sabedoria para guiar a nossa igreja. Orem pela criança, pela liderança, pelos trabalhadores da igreja, para que a gente possa fazer o nosso melhor, com responsabilidade, com sinceridade, com temor a Deus, que é o mais importante, com submissão a Deus, né? E ore nominalmente pelas lideranças, né? Orem pelas pessoas que servem aqui. E ore por você, para que você entenda em que você pode contribuir e abençoar a igreja, em que você pode contribuir e abençoar os seus próximos. Se você não entendeu nada ainda, é isso, a oração. Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ore muito. Se comprometa, se envolva, se comprometa com o reino de Deus. Faça o seu melhor. O discípulo de Jesus Cristo, ele é servo do reino. Nós precisamos servir. Jesus Cristo veio para servir. A gente tem que servir também. A gente não pode querer ser melhor do que o próprio Cristo, que é o nosso rei, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. O nosso serviço, o nosso relacionamento, agora voltando para a ideia que é o quê? Discipulado, o nosso serviço aqui na igreja, o nosso trabalho, o trabalho que eu via de Armali cuidando das criancinhas, do Joel trabalhando lá na tenda, montando a tenda, montando a parte elétrica, martelando lá tudo, limpando a tenda lá, com força, com garra, com vontade. O trabalho que eu vejo da irmã Ângela, de orar por mim. Esses trabalhos de vocês mudaram a minha vida. O nosso trabalho dentro da igreja é o nosso testemunho. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, essas crianças vão estar orando para a gente, vão falar, ó, eu vi você trabalhando, vi você fazendo aquela coisa, vi você orando, você disse que você orava por mim, por isso hoje eu estou aqui, por isso hoje eu faço isso. É isso que é ser uma família. É isso que é ser uma família, gente. Isso é o nosso testemunho. A tia Marli orou aqui bem. Nós somos o perfume. O nosso perfume, a nossa presença, o que a gente faz, exala Cristo. Exala o que a gente aprendeu de Cristo. Então, isso tudo é o discipulado coletivo que nós exercemos sobre a vida uns dos outros. A nossa responsabilidade para com nossos irmãos, nossas irmãs, nossos anciãos, nossas anciãs e as nossas crianças. Certo? Esse eu queria trazer para vocês. Eu poderia falar mais, poderia dar mais testemunho, mas agora, que horas são? Bom, 5 minutinhos, dá para a gente orar para encerrar. E eu queria chamar o Joel para orar. A gente não tem criança aqui, a gente vai pegar os nossos anciãos, né? Para orar, para encerrar a gente. E é isso, gente. Deus abençoe muito a vida de vocês. Depois vamos abrir para testemunho, comentário, perguntas, críticas. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu nos dá, pelo privilégio de estarmos aqui em Sua casa, ouvindo, aprendendo, Senhor Deus, e podendo testemunhar das coisas maravilhosas que Tu tens feito em nosso meio, Pai. Peço que Tu venha estar com cada um que ouviu essa mensagem, que possa estar se colocando, Senhor Deus, na Sua presença, para que possam fazer muito mais pela Sua causa, Pai. Abençoe a nos dedicarmos mais a Ti, Senhor Deus, e ouvirmos sempre da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém.